Karina, mãe da Raquel, todos os pais. Muito bom, vamos fazer uma oração para começarmos. Pai amado Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus. Eu agradeço a Ti, Pai, por estarmos reunidos aqui hoje, Deus. Eu agradeço a Ti, Deus, porque nós poderíamos hoje estar de ressaca, Pai. Poderíamos hoje, Deus, estar num lugar onde nós não gostaríamos de estar. Ainda que nós pensamos que talvez gostaríamos de estar. Mas, Deus, eu oro, Pai, para que hoje o Senhor possa nos encher com o Teu Espírito Santo. Que isso aqui, Pai, não seja apenas uma outra reunião, Pai, mas que o Senhor possa nos usar e que o Senhor possa nos inspirar para sairmos daqui refletindo sobre a vida, Pai. Sim. Refletindo sobre o que nós vamos fazer de diferente nessa semana. O que nós vamos melhorar, Pai, para que nós possamos nos parecer mais como Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo, Pai. Nós queremos nos parecer como o Senhor, Deus. Ainda que talvez nunca chegaremos, Deus, nem aos Teus pés. Essa é a motivação por trás do que fazemos as coisas, Pai. É porque Jesus morreu por nós na cruz. E é por isso, Pai, e por Ele que nós estamos aqui, oramos e agradecemos. Amém? Amém. Muito bom, vamos abrir lá em Mateus capítulo 5. Lucas. Ninguém é perfeito. Nada. Uau. Mas olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 48. Diz, portanto, sejam perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. A Bíblia nos chama a sermos perfeitos como Jesus é perfeito. Então, é possível a Bíblia falar para a gente fazer algo sendo que é impossível isso acontecer? Não. A Bíblia diz, busquem a Deus de todo o seu coração. E eu já ouvi algumas pessoas dizerem, mas é impossível buscar a Deus de todo o meu coração. Eu sempre vou buscar 9 de 10, 9.5, 9.8 de 10. Mas se a Bíblia diz para buscarmos a Ele com todo o coração, é porque é possível hoje buscar a Deus com todo o coração. Não é apenas ter fé. Fé sozinha não salva. Sim. Eu acredito em Deus, então eu já estou bem com Deus, eu estou no paraíso. E isso é uma grande mentira, biblicamente falando. É verdade. A fé sozinha ela não salva. O que nos salva é a fé através de Jesus Cristo, que vem por obras também. Fé sem obras é morta. É isso que a Bíblia diz. E como discípulos, nós temos essa responsabilidade de tentarmos ao máximo sermos perfeitos em tudo que fazemos. Se você é um discípulo, você precisa ser um incrível filho para os seus pais. Amém, pais? Amém. Você precisa ser um filho que beira a perfeição para os seus pais. Os seus pais não têm nada de ruim para falar sobre você. Amém. Se você é um pai e uma mãe, a mesma coisa. Amém, filhos? Se você é um estudante universitário, se você está na universidade, você precisa ter as melhores notas da sua sala. Por quê? Você é um discípulo de Jesus Cristo. Você está lá representando a Deus. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Jesus Cristo. O embaixador é aquele que representa os interesses da nação dele. Quando você está no seu trabalho, você precisa ser o melhor no seu trabalho. E isso não é orgulho, isso na verdade é querer nos parecer como Jesus Cristo. Como Jesus Cristo seria na universidade? Será que Jesus Cristo tiraria as piores notas? Será que Jesus Cristo chegaria atrasado na universidade? Será que Jesus Cristo responderia aos seus pais? Não, mas... Como casados, precisamos também ser como Jesus Cristo. Ainda que isso seja muito, muito, muito difícil, mas é possível. Bom, estamos estudando o livro de Neemias. Amém. E vamos lá para Neemias capítulo 5. Vamos, Lucas. O livro de Neemias, nós vemos que Neemias, ele foi um homem, um copeiro do rei. E ele quis reconstruir os muros de Jerusalém. Quem se lembra disso? E adivinha só, ele consegue construir os muros de Jerusalém. E aí vocês vamos ver aqui em Neemias capítulo 5, versículo 4. A Bíblia diz, havia ainda quem acrescentasse,
Nós temos de pedir dinheiro emprestado para pagar os impostos ao rei, hipotecando as nossas terras e vinhas. E, no entanto, somos da mesma raça dos nossos compatriotas, e os nossos filhos são como os filhos deles. Apesar disso, temos de sujeitar à escravidão os nossos filhos e as nossas filhas. Aliás, algumas das nossas filhas já são escravas e não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já pertencem aos outros. Aqui Neemias, ele vai até Jerusalém. Ele reconstrói os muros, mas o que ele encontra lá? Pessoas que não tinham construído seu relacionamento com Deus. Não basta só construir a igreja se você não constrói o seu relacionamento com Deus. E o que passava aqui na época? Os próprios judeus, pela ganância deles, entre eles vendiam seus próprios filhos. Uau. Imagina isso acontecendo aqui na igreja. Imagina, o Danilo vai vender o Lucas para alguém dentro da igreja. Ou seja, tem alguém da igreja que compra alguém. Você que é pior, vendeu ou comprar? Vendeu o seu filho comprar um filho também. E isso acontecia dentro da igreja, dentro do povo de Deus na época. Só que o que as pessoas faziam? Elas só falavam sobre isso. Ninguém fazia nada. Versículo 6. Quando ouvi aquelas queixas e reclamações, aquelas palavras, fiquei profundamente irritado. Pensei no caso comigo mesmo e repreendi os chefes e responsáveis por imporem uma tal usura aos seus compatriotas. Convoquei uma grande assembleia por causa deles. Então o que Neemias faz? Ao invés de ficar falando sobre o problema, Neemias ele lida com o problema. Então, a gente encontra muitas pessoas assim hoje em dia. Pessoas que, ao invés de lidar com o problema, elas falam sobre o problema. E isso acaba se tornando uma fofoca. Nós vamos tomar cuidado porque a fofoca pode aparecer aqui dentro da igreja hoje. Fofoca, ela cria divisão e desconfiança. Fofoca não é para você lidar com o problema, mas apenas para você espalhar mágoa. As pessoas aqui estavam espalhando mágoa. Estavam reclamando, ao invés de tomarem uma decisão de lidar com o problema. Se alguém vem falar mal de mim, ou melhor, se alguém vem falar mal de alguém para mim, eu fico um pouco já desconfiando dessa pessoa. Porque eu sei que talvez ela fala mal de mim para alguém também. É verdade. A Bíblia fala em Provérbios, capítulo 16, versículo 28. O homem rebelde provoca contendas, e o caluniador divide amigos íntimos. Falar sobre o erro não corrige o erro. Na época de Neemias, eles faziam isso. Você viu tal fulano? Ele vendeu o seu filho e a sua filha para tal pessoa dentro da igreja. Só que em vez de lidar com o problema, eles falavam sobre o problema. E aí Neemias ele fica irritado e depois ele começa a resolver o problema. Você viu aquela irmã? Nossa, aquela irmã, você viu a foto que ela postou no Instagram? Mostrando nossa, que coisa impura, eu não achei isso legal. E você fala, e mulheres, tem que tomar muito cuidado com fofocas. Não. Nós homens também. É verdade. Mas ainda mais as mulheres. É verdade. Pois é. Porque se você fala algo de ruim sobre alguém e não lida com o problema, você participa do pecado da pessoa. É verdade. Para Deus, todos os pecados são os mesmos. Tem o mesmo peso diante de Deus. Ou seja, isso é incrível porque nós nos sentimos julgados uns pelos outros. Porque o meu pecado tem o mesmo peso do pecado do Douglas. E o Douglas tem muito pecado. É verdade. É verdade. Né? Legal. Mas nós temos o mesmo peso para Deus. Então, o peso da sua fofoca é o mesmo do que o pecado da pessoa que está fofocando para Deus. Muito bom, irmão. Ou você viu o que essa pessoa disse? Nossa, que coisa não sabe, que coisa imatura, que coisa tola. Para Deus, todos os pecados têm o mesmo peso. A fofoca, ela vem de uma necessidade de se exibir muitas vezes.
de querer mostrar que você tem aquela informação privilegiada. Uau. Que você sabe antes das outras pessoas saberem e você quer mostrar isso para as pessoas. Isso é fofoca. Porque se não for para ajudar, por que você fala isso? Toda vez que nós pensarmos sobre algo e pensarmos, nossa, será que se eu falar isso é fofoca? Faça essa pergunta. Isso vai ajudar a pessoa? Será que eu vou falar com alguém para se alguém falar com a pessoa e ajudar a pessoa e criar um plano para ajudar? Ou será que eu estou fazendo isso apenas porque eu quero fofocar? Em Neemias capítulo 6, versículo 1. Vamos. Muito bom. Diz, quando Sanebalat, ou no português do Brasil, Sambalat, Tobias, Geshem, o árabe, e os outros nossos inimigos souberam que eu tinha reconstruído a muralha e que já não havia brechas, embora nessa altura ainda não tivesse colocado as portas. Sanebalat e Geshem enviaram mensageiros a convidar-me para termos um encontro em Cafirim, no vale de Ono. Na verdade, o que eles pensavam era fazer-me mal. Então, olha só, mesmo depois de Neemias reconstruir os muros, o que ainda existia na vida dele? Perseguição. Lembra que a gente falou isso no último culto? Ainda existia perseguição. Esses Sanebalates e esse árabe, todos eles, ainda perseguiam a Neemias. No versículo 3 diz, enviei-lhes então mensageiros com esta resposta. Estou ocupado numa obra muito importante, e por isso não posso ir ter convosco. Se eu for ter convosco, a obra deixa de avançar. E 4 vezes me mandaram dizer a mesma coisa. Ou seja, eles não paravam de perseguir a Neemias. Porque o problema não era a construção dos muros, mas o problema é que algo grande estava acontecendo. Se você quiser fazer algo grande com a sua vida, você vai ser perseguido. É verdade. Eu falei isso no último culto. A Ana começou um canal no YouTube, e agora não tem mais 1.500, agora tem 2.000 inscritos no canal. Uau! E agora ainda tem mais comentários de ódio nos vídeos da Ana. Né? Por quê? Porque é perseguição. Quando você quer mudar de vida, fazer algo diferente, sair daquela masturbação diária, daqueles pensamentos de amargura, de ir para a festa, de ficar bêbado, de encontrar a sua segurança em outras coisas, quando você decide se afastar de tudo isso, você vai ser perseguido. E você pensa, mas por que eu vou ser perseguido por fazer o que é bom? Mas é o que acontece quando você decide ser justo. A Bíblia diz, os justos serão perseguidos. Os justos serão perseguidos. Imagina se você decide largar a amargura, aquele espírito de ficar antissocial, de querer ficar em casa, de ficar depressivo, de ficar ansioso. Você decide largar tudo isso. Ir para a igreja umas 3 vezes por semana. Ter uma vida que você está tentando fazer algo diferente com a sua vida e as pessoas ainda te perseguem por isso. Por você ir para a igreja, o que de mal tem aqui nessa igreja? Eu não sei se vai acontecer algo ruim aqui hoje, não? Mas as pessoas ainda vão te perseguir. Eu lembro quando eu me tornei um discípulo. E eu tinha muitos amigos. E quando eu me tornei um discípulo, eu estava almoçando lá na cantina. E veio um amigo meu e falou, olha, Lucas, é verdade que na Bíblia diz que se eu te dar um tapa na sua cara, você tem que virar outra face? E eu falei, é verdade, eu não vou mentir. Está escrito isso na Bíblia. Ele falou, então eu vou cuspir no prato que você está comendo agora e você não vai poder fazer nada sobre isso. Ele falou, cuspiu no prato que eu estava comendo. E na hora eu fiquei como Neemias, eu fiquei irritado. Mas eu peguei o prato, sou um discípulo de Jesus. Eu decidi seguir a Cristo. Eu coloquei o prato fora e simplesmente saí de lá. Porque pessoas vão te perseguir pelo simples fato de você se tornar um cristão. Mas isso tem uma explicação. Porque agora você luta a guerra contra essas pessoas. Ou contra Satanás que usa essas pessoas. Quando você se torna um discípulo, quando você se torna um cristão, você vai comprar uma briga dentro da sua família. Jesus diz, olha lá em Lucas capítulo 12. Vamos lá, irmão. Pega, mano. Muito bom. Ah, mas como assim? Jesus é alguém da paz, não é? Paz e amor, Jesus Cristo. Olha lá em Lucas capítulo 12, versículo 49. Vamos lá, irmão. Prosseguiu Jesus.
Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não. Eu vim lançar fogo à terra. E quem me dera que já estivesse a arder. Isso não é Satanás falando. Isso é Jesus Cristo falando na Bíblia. Na sua Bíblia aí. Ele diz, eu vim lançar fogo. Mas que tipo de fogo? Versículo 50. Tenho que passar por uma dura prova. E eu estou angustiado até que isso aconteça. Julgam que vim trazer paz ao mundo? De modo nenhum. O que eu vim foi trazer a divisão. Wow. Jesus veio trazer divisão. Versículo 52. Pois daqui em diante, se houver 5 pessoas numa família, talvez pai, mãe, não sei, filho 1, filho 2, filho 3. Se houver 5 pessoas numa família, 3 estarão contra as outras 2, e as 2 estarão contra as 3. Os pais estarão contra os filhos contra os pais, as mães contra as filhas contra as mães, as sogras contra as noras, e as noras contra as sogras. Isso é Jesus Cristo falando. Por quê? A partir do momento que alguém se torna cristão na sua família, uma guerra se inicia entre luz e trevas. E por isso que muitas vezes há perseguição. Muito bom, irmão. Sabe, Satanás, ele conhece o teu nome, mas ele te chama pelo teu pecado. Deus conhece o teu pecado, mas te chama pelo teu nome. Amém. E assim que eu me sentia, às vezes, quando meus amigos... Eu não tive muita perseguição da minha família, amém? Talvez um pouquinho da minha irmã, né? Mas ela se tornou uma discípula. Sim, Uau. se arrependeu. Desculpa. Mas eu tive muita perseguição dos meus amigos, porque eu era uma pessoa totalmente diferente, antes de me tornar um cristão. E eles me chamavam de pastorzinho, me chamavam, o Lucas se tornou homossexual agora, o Lucas virou gay, ele não sai mais com as mulheres, não vai mais para festas, o Lucas ficou chato, o Lucas ficou nerd, né? O Lucas ficou tudo isso. Por quê? Porque Satanás, ele te chama por essas coisas, né? E não por quem você realmente é. Vamos, Lucas. E Deus vê os seus pecados e te chama pelo teu nome. Vamos. Olha lá em Neemias capítulo 7, Peraí, irmão. versículo 5. Muito bom, Lucas. Bora, Lucas. A Bíblia diz. Versículo 5. Deus inspirou-me a reunir os chefes e responsáveis e o povo para fazer um recenseamento. Olha que interessante. Deus reuniu Neemias para fazer um recenseamento. O que é um recenseamento? É você contar quantas pessoas existiam lá naquela época, no povo de Deus. Quer contar os levitas e contar tudo. Por que ele quis fazer isso? Porque ele queria saber como que ele ia iniciar de novo um reino forte em Jerusalém. Mas quem mais fez um recenseamento na Bíblia? Foi Davi. Em 1 Crônicas, capítulo 21, Davi também conta quantas pessoas tem no povo. Mas quando Davi ele conta quantas pessoas tem, o que acontece? Ele sofre uma praga. Deus castiga ele por contar quantas pessoas tem. Mas quando Neemias conta quantas pessoas tem, nada acontece com ele. Na verdade, Deus ele até inspira Neemias a fazer isso. Então, que injustiça parece isso, né? É a mesma ação, mas um foi ruim e o outro foi bom. Por que isso? Porque tudo dependeu da motivação. Davi, ele faz com a motivação de não confiar em Deus. Eu preciso saber quantas pessoas tem aqui. Porque eu preciso saber... Agora, Neemias, ele faz com uma outra motivação. Ele pensa, nossa, nós estamos recomeçando agora. A gente precisa saber quantas pessoas tem. Sim. Às vezes, você vai fazer algo e outra pessoa vai fazer esse mesmo algo e você vai ser discipulado e outra pessoa não vai. É verdade. Isso vai ser bom e a outra pessoa não foi bom. É verdade. Porque depende. Depende da sua motivação. Sim. Deus, ele vê o coração nosso. Atrás das atitudes que nós tomamos. Agora, existem 5 tipos de confiança. Davi, ele fez o licenciamento porque ele não confiou em Deus. Quais são os 5 tipos de confiança? O primeiro tipo de confiança é que está em Jeremias 17, não precisa ver lá. Jeremias 17, versículo 5. Que é o tipo de confiança em homens. A Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem. Imagina ser chamado de maldito. Maldito é o homem que confia no homem. Que tipo de confiança é esse? É a confiança que você tem nos seus relacionamentos.
Quando a pessoa, ela coloca toda a esperança dela em um relacionamento com alguém. E quando ela perde esse relacionamento com alguém, ou nem quando ela só perde, mas quando algo acontece, ela se decepciona. E ela fica triste. Por que ela fica triste? Porque a confiança dela está nesse relacionamento. Eu peco muito contra a Ana. Muito. A Ana também peca muito contra mim, não é, Ana? Sim. Nós somos pessoas, né? Se a confiança minha em estar feliz e bem com Deus estivesse na Ana, eu não estaria tão feliz. O Antônio peca muito contra mim também. E eu passo muito tempo contra mim. Se a minha confiança estivesse no Antônio, eu estaria muito triste hoje. Antônio. Não, o Antônio é uma bênção na minha vida. Vamos pensar. Mas por quê? Porque pessoas vão errar contra você. Não importa se é teu melhor amigo, não importa, pessoas vão errar contra você. Sim. Por isso que a nossa confiança tem que estar em Deus. Segundo tipo de confiança Vamos, Lucas. é a confiança que está em bens materiais. Em Salmo, capítulo 20, versículo 7, diz que nós não podemos confiar em cavalos nem em carros. Verdade. Mas nós precisamos confiar em Deus. Você já conheceu aquela pessoa que ela só está feliz e ela só se sente bem se ela estiver usando uma roupa de marca? Agora sim me sinto bem. Se eu não estou usando uma roupa de marca, ou se eu não estou usando algo assim, a minha confiança não está ali, eu fico triste. Ou aquela pessoa que só está bem quando a conta bancária dela está lá em cima, e quando a conta bancária dela está lá embaixo, ela fica triste e pensa em desistir da vida. Porque a confiança está nos bens materiais. Terceiro tipo de confiança, em Isaías 31, versículo 1, Peraí, irmão. é a confiança que eu mais luto hoje. É a confiança que nós colocamos em instituições e em governos. Ou seja, é aquela pessoa que depende das notícias para estar feliz ou não. Quando nós colocamos a nossa confiança na política, e foi isso que eu estudei na faculdade, política. Se eu coloco a minha confiança no que Donald Trump fala, ou no que o Putin fala, ou no que os líderes políticos falam, eu vou ficar triste. Sim, com certeza. Muito triste. Talvez eu vou ficar feliz, nossa, isso foi muito bom, mas no dia seguinte eu vou ficar triste. Ainda mais hoje em dia que está tudo volátil hoje em dia, tudo versátil. Então, por quê? Porque eu posso facilmente colocar a minha confiança nas instituições, no governo, colocar minha confiança em políticos. A política não vai resolver o mundo. Não. Já tem tentado resolver os problemas do mundo há muito tempo e não resolve. Só que sim. O socialismo não vai resolver. Verdade. Se você olha para a Revolução Russa, uma revolução socialista, do Lenin lá em 1917, na própria Rússia, pessoas ainda continuam a passar fome na Rússia, pessoas ainda continuam com avareza em Rússia, pessoas ainda continuam sendo egoístas na Rússia. Então o liberalismo vai salvar o mundo, a revolução, os liberais, não vai salvar o mundo também. Verdade. Olha para a Revolução Francesa, uma revolução liberal. E logo depois disso, pessoas foram decapitadas ainda. Mas é o capitalismo que vai salvar. Não, o capitalismo vai salvar o mundo. O comunismo não vai salvar o mundo. Nada, a única coisa que pode salvar o mundo é Jesus Cristo. É o cristianismo. Amém. Muito bom. Isso é que salva. Por quê? Porque isso lida com o coração das pessoas. Isso não lida de uma forma em massas apenas. Lida com o coração do indivíduo. O problema do mundo não é a direita e a esquerda. Não é agora que vai ter as eleições entre o Seguro e o Ventura. Isso não é o problema. Isso não vai adiantar absolutamente nada. Verdade. A única coisa que vai nos ajudar é Jesus Cristo. Amém. Por quem você vai votar nas eleições agora? É por Seguro, é por Ventura ou é por Jesus Cristo? Muito bom. É só isso que vai nos ajudar. O problema não é político, o problema é o nosso egoísmo, é o coração humano. Amém? Muito bom, irmão. Quarto tipo de confiança é que está em Oséias capítulo 10, versículo 13. É quando você confia em você mesmo. Eu confio em mim mesmo. Eu não preciso ir para a igreja. Eu não preciso orar todos os dias. Eu não preciso. Eu estou bem. Eu consigo levar a vida do meu jeito. E você pode até levar a vida de uma maneira boa, sim, mas você vai quebrar a cara em algum momento. Vai acontecer algo ao seu redor ou com você que vai te deixar triste.
e vai te deixar vazio se a tua confiança não está em Deus. Ir para o seu dia evangelizar sem ter tempo com Deus é confiar em você mesmo. Sim. Eu confio em mim mesmo. Eu não preciso orar e ler a Bíblia de manhã, eu confio em mim mesmo. Nós precisamos de Deus, nós somos seres interdependentes. Nós não podemos ser totalmente dependentes da igreja, amém? Nossa, eu preciso, porque aí já é uma confiança numa também instituição. Eu preciso da igreja para estar bem. Se eu não for no culto de domingo, nossa, eu vou pecar num dia. Nós não podemos ser assim, como nós não podemos ser independentes. Porque isso é confiar em nós mesmos. Eu não preciso de ninguém na minha vida para falar o que eu preciso fazer, eu não preciso da Bíblia, não preciso de nada. Eu sei muito bem o que fazer. Nós somos seres interdependentes. Sim. Nós precisamos estar em comunidade. A Bíblia diz que nós precisamos nos reunir como igreja, mas nós não dependemos disso para estar bem com Deus, amém? Eu espero que você tenha tido hoje um bom tempo com Deus antes de vir aqui para a igreja. Amém. E a quinta e última confiança é a confiança em Deus. Amém. Por que essa é a confiança que nunca falha? Porque Deus nunca falha. Relacionamentos falham, bens materiais falham, você vai falhar, ainda que você acha que você não falha, você falha. Instituições falham, mas Deus não falha. E quando a nossa confiança está em Deus, parece que tudo fica muito mais tranquilo. Né? O título da pregação hoje é Muito bom. Ame a palavra de Deus. Amém. Ame a palavra de Deus. Em Gálatas capítulo 4, versículo 16, porventura, tornei-me agora vosso inimigo por vos dizer a verdade. Isso é que Paulo diz. Será que hoje, eu, ou a Isabela que falou aqui, ou a Filipa, vão se tornar os seus inimigos por ter falado a verdade? É isso que Paulo ele diz. E sim, Paulo se tornou inimigo de muitas pessoas. Você não é um cristão para ser gostado pelas outras pessoas. Todo mundo gosta de mim. Na verdade, tem algo estranho se todo mundo gosta de você. Nem todo mundo tem que gostar de você. Nem todo mundo gostou de Jesus. Tanto os romanos quanto os judeus não gostaram até os discípulos de Jesus abandonaram Jesus. Então, se todo mundo gosta de você, talvez é porque hoje você é alguém que quer agradar as pessoas mais do que a Deus. Nós vamos sim nos tornar inimigos de algumas pessoas por pregarmos a verdade. Tem pessoas que não conseguem aguentar a verdade da palavra de Deus. Mas é porque elas não conseguem aguentar a verdade sobre elas mesmas. Sobre quem elas são. Quando você lê a Bíblia, você não está estudando a Bíblia, você está estudando a si próprio. Quando você abre a Bíblia é um espelho. Sim. A Bíblia vai refletir quem você é. Em Tiago 1, versículo 22, a Bíblia é um espelho. Ela vai refletir, você vai tomar a decisão de, depois de olhar para os seus próprios erros, se você vai mudar ou não. Ninguém acorda de manhã para ir para o culto no domingo, se olha no espelho, vê que está cheio de remela aqui no olho, com um bafo muito horrível, o cabelo todo, a cara amassada de dormir, a barba seca. Você olha para você mesmo no espelho, ok, eu não preciso mudar nada, eu vou mesmo assim para o culto. Você não faz isso. Por favor. Você vai tomar um banho, pôr uma gravatinha, algo para Deus que a gente está aqui, não é? Amém. Mas assim deve ser com a Bíblia também. Quando você se depara com a Bíblia, você vê o que você precisa mudar, você precisa mudar. Eu preciso mudar toda vez que eu leio a Bíblia nas manhãs. Amém? O estudo da Bíblia traz salvação. A tua opinião não. O estudo da Bíblia traz salvação. A tua interpretação não. Não importa como você interpreta a Bíblia. A Bíblia não precisa da sua interpretação. A Bíblia se auto-interpreta. Sim. O estudo da Bíblia traz salvação. A tua própria experiência não. Nós vivemos às vezes uma vida baseada nas nossas experiências. Se algo passou comigo, então isso vai me fazer sentir de tal forma. E essa vai ser a minha ação. Se algo bom passou comigo, então a minha ação vai ser boa. Se algo ruim... Mas não, a nossa experiência deve estar baseada em Deus. O estudo da Bíblia traz salvação, os teus sentimentos não. Jesus não queria ir para a cruz, como a Isabela, o Douglas leu aqui a escritura. Jesus, ele diz, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. E essa semana eu estava conversando com um homem muito sábio, que me disse uma coisa muito interessante. Ele disse que antigamente os contratos sociais, eles eram feitos quando você se sentava com outra pessoa numa mesma mesa e você comia com a pessoa.
Mas hoje em dia os contratos, como eles são feitos? Eles são por assinatura, Sim. né? Mas antigamente você sentava com alguém, você comia, você brindava com a pessoa e pronto, o contrato estava feito, né? E nós, como humanos, fizemos um contrato com Satanás no Jardim do Éden. Quando nós aceitamos comer aquela maçã da serpente. Muito bom. Mas Jesus depois, o que ele faz? Ele faz um novo contrato. Na última ceia que ele passa com seus discípulos. Amém. Né? Muito interessante isso. A pessoa que me falou isso é o Daniel que está ali atrás. Ah, Daniel. Bora, Daniel. Nós não nos baseamos pelo que nós sentimos. Às vezes o que você sente é verdade, às vezes não é. O coração é enganoso. Muitas vezes eu chego em casa e eu penso, nossa, eu tô com uma vontade, um sentimento muito forte de comprar um pote de gelado, deitar aqui no sofá e ficar 3 dias maratonando uma série na Netflix. Esse pode ser o seu sentimento, mas talvez isso não seja muito bom para você. Não. Os seus sentimentos não são a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Ou as pessoas que dizem, eu sinto que no meu casamento estamos indo em direções opostas. Então eu acho melhor divorciar. Pessoas acreditam nisso por causa de sentimentos. Se você não lida com seus sentimentos agora, como casado, vai ser terrível o seu casamento. Se você não coloca a Bíblia acima dos seus sentimentos. Neemias capítulo 8, versículo 1. Vamos Irmão. só por 2 pontos, ok? Ok. Não vai ser mais que isso. Primeiro ponto é amar ouvir a palavra de Deus. E o segundo ponto é amar obedecer a palavra de Deus. Okay? Neemias capítulo 8, versículo 1. Quando chegou o 7º mês, já os israelitas estavam nas suas respectivas povoações. Todo o povo se reuniu como um só homem na praça, que está em frente da porta da água. E pediu seu escriba Esdras para trazer o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha dado a Israel. Versículo 2. No primeiro dia desse mês, o sacerdote Esdras levou a lei diante, ou seja, a Bíblia na época, diante da assembleia que era composta por homens, mulheres e todos que já tinham idade e capacidade de entendimento. Então, depois que a restauração física aconteceu, depois que os muros estavam bem estabelecidos, agora é a hora de lidar com a restauração espiritual. Neemias, ele chama Esdras, que era um sacerdote. Esdras, ele pega a Bíblia da época, ele chama todo mundo que estava lá e ele começa a ler a palavra de Deus. Não adianta só construir os muros se nós não construímos as pessoas. Às vezes nós servimos mais as coisas do que as pessoas. Às vezes nós estamos mais preocupados com... E eu sou assim, às vezes eu estou aqui sentado e estou pensando, nossa, o banner poderia estar um pouquinho mais para cá. E o termômetro podia estar mais para cá. E às vezes eu começo a pensar nas coisas, na dinâmica, na estrutura das coisas, ao invés de pensar em Deus e nas pessoas que estão ali. Verdade. Em servir as pessoas, em amar as pessoas. A nossa maior responsabilidade é amar as pessoas, mais do que a responsabilidade que talvez você tenha aqui no culto hoje. Amém. Às vezes eu penso mais na mecânica da igreja do que no coração da igreja. Mais na estrutura do que nas convicções. O versículo 3 diz, ali mesmo, na praça que está em frente da porta da água, Esdras esteve a ler o livro desde a manhã até o meio-dia. É exatamente o que a gente está fazendo isso hoje, amém? Desde a manhã a gente vai até meio-dia. Diz, na presença de homens, mulheres e de quantos tinham capacidade de entendimento. E todos estavam atentos à leitura da lei. Eu espero que esteja atento aqui à leitura da lei, amém? Amém. Esdras permanecia de pé, sobre um estrado de madeira que foi feito para a ocasião. Junto dele, à sua direita, ficaram Matatias, Shema, Anaías, Urias, Equias e Maceias. À esquerda ficou Pedaías, Micael, Malquias, Ashum, Asbandana, Zacarias e Meshulam. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois estava em lugar mais elevado, e ao abri-lo, todos se puseram em pé. Isso é algo que eu já fiz em um ministério, lembra? No ministério que a gente teve? Toda vez que eu abria a Bíblia, na hora
da pregação, a igreja toda se colocava de pé. Porque é isso que eles faziam aqui. Toda vez que, olha a reverência que as pessoas tinham com Deus aqui. Sim. Toda vez que ele abria a Bíblia, as pessoas se colocavam de pé, em reverência a Deus. Elas não se colocavam de pé porque elas estavam cansadas, elas precisam ficar de pé, senão elas vão dormir. Não, elas se colocavam de pé em reverência a Deus. Versículo 6. Deu louvores ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu com os braços levantados. Amém, amém. Que significa que assim seja. Inclinando-se com o rosto em terra, adoraram o Senhor. Amém. Os levitas Josué, Bani, Jerebias, Jamim, Acube, Shabetai, Odias, Macés, Beitá, Azarias, Josabá, Janã e Pelaías explicavam a lei ao povo que permanecia no seu lugar. Não era só Esdras que explicava. Ele tinha outras pessoas responsáveis que explicavam a lei para o povo. Versículo 8. Liam em voz alta o livro da lei de Deus. Traduziam. Às vezes a gente precisa traduzir, amém? Amém. Explicavam para que todos compreendessem a Escritura. Primeiro ponto. Ame ouvir a palavra de Deus. Amém. Você ama ouvir a palavra de Deus. Amém. Você ama poder anotar, tomar anotações do que as coisas estão sendo faladas aqui. Não cumpra só com a mecânica, talvez para você ser o exemplo. As pessoas vão olhar para mim, eu preciso ser o exemplo para as pessoas. Não, cumpra com o coração certo. Ame ouvir a palavra de Deus. Quantos sermões você tem ouvido durante a sua semana? Hoje, a gente tem muitas igrejas ao redor do mundo e muitos canais do YouTube ao redor do mundo. Tem muitos sermões na sua língua, no que for que você pode escutar. Quantos livros sobre a Bíblia você tem lido durante a semana? Eu quero te fazer, se você nos vem nos visitar hoje, eu quero te dar esse desafio, estude a Bíblia. Estude a Bíblia, ame ouvir a palavra de Deus. Segundo ponto, ame obedecer a palavra de Deus. Versículo 7 diz, versículo 9. Toda a gente chorava ao ouvir as palavras da lei. Então o governador Neemias e o sacerdote e escriba Esdras, bem como os levitas que estavam a explicar a lei, disseram ao povo: este é um dia consagrado ao Senhor nosso Deus. Não se entristeçam nem chorem. Por que eles estavam chorando? Porque eles estavam olhando, lendo a Bíblia e vendo que o que eles estavam fazendo era totalmente contrário ao que a Bíblia diz. E aí eles começam a chorar. Versículo 10. Esdras disse ainda: vão-se embora, comam e bebam do melhor que tiverem, convidem para comer e beber os que não têm nada preparado, porque esse é um dia santo. Não estejam tristes, porque na alegria do Senhor está a vossa força. Amém? Amém. O nosso papel não é ensinar a palavra de Deus apenas, mas ensinar a obedecer. Isso não é uma escola bíblica dominical ou uma catequese, que você só ensina as coisas ou as tradições. Aqui nós ensinamos as pessoas a obedecer. Ou seja, é se ensinar a Bíblia, mas é andar com a pessoa, como Jesus andava com seus discípulos. É corrigir a pessoa. É entrar na vida da pessoa para ajudar a pessoa a obedecer a palavra de Deus. O seu papel não é obedecer a Bíblia, mas é amar obedecer a Bíblia. Amar. Se você não ama obedecer a Bíblia, e você apenas obedece a Bíblia, mas não ama obedecer a Bíblia, você passa a ver os tempos de discipulado, as reuniões da igreja como um peso. Nossa, eu tenho que ir para a reunião da igreja. Eu tenho que ter o meu tempo de discipulado. Eu tenho que estar com... Você começa a ver tudo como um peso por você não amar fazer essas coisas. Mas simplesmente fazer. E a Bíblia diz, o fardo que Jesus traz não é pesado. É incrível estar aqui como irmãos. Mas às vezes nós podemos passar a pensar que é ruim estar aqui como irmãos. Em conclusão, irmãos, vamos ler em 1 Crônicas 29. Prega, irmão. Versículo 17. Primeira Crônicas 29, 17. Começaram a limpeza. Não, tem 2 Crônicas. 1 Crônicas 29, 17 diz: eu sei.
A escritura é muito incrível. Espero que... Eu vou esperar todo mundo chegar, porque ela é muito incrível. 1 Crônicas 29, versículo 17. Todos estão lá? E eu? Sim. Diz: eu sei que tu examinas as consciências e que aprecias a sinceridade. Ora, é com toda sinceridade que eu te ofereço espontaneamente tudo isso, e é com alegria que eu vejo agora o teu povo aqui reunido a apresentar-te voluntariamente as suas ofertas. 1 Crônicas 29, 17. Aqui as pessoas não estavam servindo apenas porque precisavam servir. Aqui a Bíblia diz alguns adjetivos sobre como as pessoas serviam. Primeiro adjetivo, elas serviam de maneira sincera. Elas sinceramente acreditavam em servir. Segundo, elas serviam com alegria. Imagina aqui o Danilo servindo a Deus, liderando as canções, mas super triste. Não, elas serviam com alegria. Elas serviam de maneira espontânea. Elas serviam de maneira voluntária. Essa é a servidão que Deus quer que nós façamos. É tudo dentro do nosso coração. Nós precisamos amar, obedecer a palavra de Deus. Amém. Às vezes nós pensamos, mas eu sou um discípulo. Então, se eu não estou com vontade de fazer algo, ou estou triste em fazer algo, eu vou me negar, porque Jesus diz, neguem-se a si mesmos, e eu vou fazer mesmo assim. Mas, quando Jesus diz isso, é mais profundo que apenas negar a ação. Você precisa negar o seu coração. Sim. Muito bom. Não é fazer algo, mas o seu coração está em outro lugar. Você precisa negar o seu coração, e quando você está com o coração feliz e alegre e grato por fazer, aí você faz. Sim. Muito bom. É negar o nosso coração. Vamos, Lucas. Muito bom, Lucas. Quando às vezes você estiver desanimado para obedecer a Bíblia, ou até para ouvir a Bíblia, lembre disso, negue o seu coração. Muito bom. O que mais vai te ajudar, o que mais me ajuda é orar a Deus. Sim. Quando eu não quero fazer algo, mas eu entendo a importância de fazer, eu entendo que eu preciso fazer, porque está na Bíblia, mas eu não quero fazer, o que eu faço? Eu oro até Deus mudar o meu coração. E se se você ora e nada acontece, você ainda está desanimado, é melhor que você faça mesmo assim, do que não fazer, amém? Amém. Mas o melhor ainda é você fazer amando fazer o que você faz. Amando a Deus, amando as pessoas, amando ouvir a palavra de Deus, amando estar nas reuniões da igreja, amando evangelizar as pessoas. Mas eu não quero chamar alguém na rua para estudar a Bíblia, e aí você ora e você passa a querer, nossa, as pessoas estão perdidas, eu preciso, isso é incrível, Jesus morreu na cruz por mim. E aí você faz isso depois de mudar o seu coração. Amém. Então, irmãos, vamos amar a palavra de Deus. Amém. E para Ele já todas as glórias. Amém.